Bom dia, meu nome é João Vitor Souza Araújo e, juntamente com Gustavo Figueiredo, formamos o Grupo 6. O nosso artigo é Ciclismo Urbano como Direito Humano à Mobilidade Ativa na cidade de São Paulo, da revista Movimento, Revista de Educação Física da UFRGS. Resumindo, esse artigo científico, ele é pautado em 4 temas, sendo o primeiro a luta por reconhecimento no direito de fruir o território em bicicleta, o segundo, a solidariedade com os outros no compartilhamento seguro das vias, o terceiro, a percepção do entorno e a comunicação do movimento cicloativista como resultado na categoria Pedalar como Direito Humano à Mobilidade Ativa na Cidade. Segundo o artigo, São Paulo é historicamente uma das cidades protagonistas do ciclismo urbano na América do Sul. Ainda segundo o artigo, a primeira cicloativista Veridiana da Silva Prado construiu o primeiro velódromo paulista, que é localizado, foi o primeiro velódromo do Brasil, sendo o primeiro velódromo do mundo construído na França no ano de 1890. Esse velódromo foi um local promotor de provas de ciclismo desportivos, tanto para cidadãos e operários, quanto para grande parte da população. E essa construção propiciou um movimento civil organizado, que era representado por clubes ciclísticos, que levava em conta a bicicleta como uma referência de veículo particular que era disponível para a população naquela época. Agora, partindo para um ponto mais atual, segundo o artigo pela discussão pública, surgiu no ano de 2015 pelo atual prefeito de São Paulo naquela época, o Fernando Haddad, um plano diretor estratégico que, em conjunto com o plano de mobilidade urbana, eles construíram aproximadamente 400 quilômetros de ciclovias. E então, o objetivo do artigo é compreender processos educativos do ciclismo urbano decorrente da prática social do cicloativismo atuante na cidade de São Paulo. Cicloativismo esse que foi de suma importância para a construção de velódromos e do ampliamento das ciclovias em São Paulo, como diz o artigo. Na metodologia, os autores optaram pela pesquisa qualitativa fenomenológica na modalidade fenômeno situado. Para eles, a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, criada no ano de 2009, foi essencial para essa pesquisa, e com base nela, eles escolheram pessoas que tinham relação com elas para fazer algumas entrevistas. Foram ao todo 16 entrevistas. E as pessoas que foram selecionadas, elas tinham que passar pelos critérios de ser ciclista urbano como forma de mobilidade ativa, identificar-se como cicloativista, e a pessoa tinha que ser atuante junto ao poder público e residente nesse município, que no caso é São Paulo. Como procedimentos para a análise do fenômeno situado, a gente tem a análise ideográfica e a análise nomotética. A análise ideográfica, ela é, como eu posso dizer, ela é a análise da opinião do indivíduo, da entrevista do indivíduo. É uma análise individual que busca tornar visível a ideologia do fenômeno a partir da descrição individual de cada sujeito. Aí já a análise nomotética, ela já é a junção de todas as análises individuais, de todas as análises ideográficas, para fazer uma ligação de pontos entre uma e outra e chegar nos resultados finais. Pela análise que os autores tiveram das entrevistas, eles observaram que os processos educativos a respeito do assunto são dinâmicos e estão relacionados concretamente no mundo vida
dos entrevistados. Baseado em todos esses assuntos, esses levantamentos que eles fizeram, eles separaram 4 unidades discursivas para demonstrar o ponto de vista deles, que no caso seria luta por reconhecimento no direito de fruir o território em bicicleta, solidariedade com outrem no compartilhamento seguro das vias públicas, percepção do entorno e comunicação do movimento cicloativista. No que se diz respeito à luta por reconhecimento no direito de fruir o território em bicicleta, Renata Falzoni, que ela é considerada uma militante pioneira que no começo da década de 90 ela promoveu a criação do coletivo Night Bikers Club. Ela nos diz que ela destaca, na verdade, que a bicicleta na via pública passa a ter uma devida importância jurídica com o estabelecimento do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse tópico é evidenciado diversos pontos nesse Código de Trânsito Brasileiro que, com a luta desses militantes, com a luta dos cicloativistas, foi crucial para que, dentro da Política Nacional de Mobilidade, que as políticas de trânsito e as autoridades competentes promovessem uma melhor circulação de pedestres e ciclistas, com diversos projetos de leis que preservavam por isso. Bom, no próximo tópico, que diz respeito à solidariedade com outrem no compartilhamento seguro de vias públicas, Tiago Benício, que é um jornalista em formação, ele nos indica que a formação do motorista ele deve estar além da condução de veículos motorizados, que ele deve vivenciar a condição do sujeito da mobilidade ativa, que é, no caso, os ciclistas, os pedestres, etc. Ele diz aqui, abre aspas, o deslocamento ativo não é só uma questão de educação formal, mas instrução para fora dos muros da escola por aquilo que deveria ser do valor à vida. Isso que é o discurso do cicloativista, há uma complementação inerente entre os conceitos de educação e de cidadania. Outro ponto em cima deste tópico é levantado por Aline Cavalcante, que ela também é uma jornalista de formação. Nisso, ela adverte que pedestres, cadeirantes e ciclistas são fundamentais por significarem mais democracia nos deslocamentos urbanos. Ela nos afirma que, embora as pessoas, quando pedalam, tenham percepções profundas sobre o trânsito, essas pessoas se sentem vulneráveis ao trânsito acelerado, e que na condição social dos valores de gênero, as mulheres encontram ainda mais resistência. Aqui o ciclista, pedestre e cadeirante, por viver a condição de cidadão exposto por estarem nesse tráfego e enxergarem melhores problemas devido à velocidade lenta de passagem, estão no nível para descobrir o meio diferente do que o motorista que, pela velocidade de deslocamento, não está disposto a visualizar detalhes. Ser mulher acentua ainda mais esse risco pelo estigma social, pois a sua vulnerabilidade está atrelada ao discurso do medo perverso que a sociedade impõe evidente. No terceiro tópico, que fala da percepção do entorno, a Aline Cavalcante, novamente, ela descreve para a gente a sensação distinta entre pedalar uma bicicleta e ser passageira de um transporte motorizado. Que ela nos relata que, após ela pedalar da casa dela até a universidade, ela percebeu o quão perto era pedalando, uma vez que o ônibus que ela pegava dava muitas voltas. A cidade, pela ótica do motorista, é vista de modo diferente se comparada à do ciclista, pois quando a pessoa está de carona, ela não se reconhece em muitos lugares, como túneis, ao passo de que a bicicleta passava por dentro de bairros para diminuir a distância do trajeto, avistando locais escondidos e pessoas invisíveis que estão nas ruas e não dentro dos veículos motorizados. Nisso, com base nessas experiências que foram passadas pela Aline contra esses acidentes, elas servem de alerta para a percepção do ciclista ao pedalar na cidade.
No que se diz respeito à comunicação do movimento cicloativista, é realizado um evento que é chamado Bicicletada, que esse evento é realizado mensalmente em mais de 330 cidades ao redor do mundo, que tem uma função de desenvolver uma agregação coletiva de ciclistas para ocuparem as ruas que interrompem o fluxo de veículos. E essa organização cidadã, ela tornou visível a condição de vulnerabilidade dos ciclistas urbanos. E isso serve para levar à tona todos os problemas que eles encontram, como já foi citado anteriormente, no caso da percepção do entorno, que muitos acidentes ocorrem porque eles não têm uma situação muito boa para navegar de bicicleta. E com esses eventos, essa comunicação entre esses movimentos cicloativistas é de suma importância para que eles tenham mais visibilidade acerca do movimento dos ciclistas, para que sejam criados pelos governantes e pelas pessoas que têm poder mais infraestrutura para essas pessoas, que são os de mobilidade urbana que não são motorizados, são ciclistas, pedestres, cadeirantes e etc. Começando as considerações finais, os autores eles fazem menção para outras duas metrópoles latino-americanas. A primeira é a cidade de Bogotá, na Colômbia, que investiu na construção de infraestrutura cicloviária e na restrição parcial do tráfego viário aos finais de semana, para a promoção de atividades físicas e recreativas para a população através do programa Ciclovia do Instituto de Recreação. E a segunda cidade é a cidade de Santiago, no Chile, com as propostas de caráter territorial, cidade vida e da representação política da bicicultura. No primeiro caso, a gestão da política pública na organização institucional. E no segundo caso, a participação social representativa. Esses exemplos mostram os avanços na mobilidade ativa por bicicleta no continente sul-americano e nos guiam para a noção de responsabilidade da cidadania através da articulação de valores sociais entre a sociedade civil e o poder público para a organização democrática. Aí, na metrópole de São Paulo, os autores eles dizem que as reivindicações legítimas por melhores condições de segurança viária para a mobilidade ativa em São Paulo, eles entendem que a restrição entre 30 e 50 km por hora nos centros urbanos para a velocidade do transporte motorizado e a retirada substancial de vagas para estacionamento de automóveis para que seja feita a implementação de ciclovias e de ciclofaixas. Além disso, eles acreditam em uma saída legislativa, que envolve processos educativos de ensino e aprendizagem com o uso da bicicleta como veículo de transporte. Seria o quê? Que no processo de tirar a carteira CNH, Carteira Nacional de Habilitação, o condutor ele teria que fazer aulas de vivência ao pedalar no trânsito, para que ele tivesse uma visão de como é o ciclista e assim melhorasse a educação do trânsito brasileiro. Da metrópole de Paulo, para melhorar para melhorar o tráfego das bicicletas, que tem mais respeito, que os condutores de veículos motorizados tenham mais respeito com as bicicletas.